Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade. Que o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um de vocês que está assistindo esse canal, que é inscrito, e aqueles também que não se inscreveram. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos. Peço que você que não é inscrito, que se inscreva, que abençoe esse canal, que o nome de Deus seja glorificado e que possamos juntos aprender com a palavra do Senhor. Gostaria que nesse dia aprendêssemos juntos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que estarei lendo nesse momento. E você que tem a Bíblia, acompanhe. Vamos aprender juntos e ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina qual o verdadeiro culto que agrada a Deus. O que é o culto a Deus? E ele já começa essa carta, no versículo 1, capítulo 12, já fazendo um apelo à igreja. Rogo-vos! Ou seja, ele estava chamando a atenção da igreja para qual era a prática, qual a prática de culto que eles deveriam cultuar ao Senhor. Por causa dos judaizantes que haviam nas igrejas, que queriam que os que se convertiam ao cristianismo ficassem ainda nas práticas da lei, nas guardas de sábados, na circuncisão e tudo que acompanhava aqueles rituais da antiga aliança. E o apóstolo Paulo vai mostrar o que era o culto verdadeiro a Deus. O que é o culto verdadeiro a Deus. E ele fala aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias são essas que Paulo ele chama tanto a atenção do povo com que ele estava endereçando essa carta e para nós hoje? As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a causa de Ele ter enviado o seu único Filho para morrer por mim e por você. A misericórdia de Deus é a causa de eu e você estarmos ainda vivos, de podermos estar aqui agradecendo a Deus neste dia, de estarmos ouvindo a sua voz por meio da sua palavra, de termos a oportunidade de falarmos do amor de Cristo, de estarmos aqui vivenciando. E muitos não têm mais essa oportunidade, mas você que está ouvindo, nesse momento você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus. E é o próprio Deus falando com você e comigo nesse dia. E ele vai nos dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Glória a Deus! Apresentar o corpo como sacrifício. O sacrifício na antiga aliança, o animal ele era queimado por completo. O animal eles entregavam o animal para que fosse consumido pelo fogo por completo. E espiritualmente falando, diz que com que a fumaça subia e o Senhor aceitava como um cheiro agradável, uma oferta agradável ao Senhor. Subia como um cheiro que o Senhor aceitava, agradava aos olhos do Senhor aquele sacrifício quando era entregue voluntariamente, quando era entregue por amor. E era queimado por completo. Quando Paulo fala que o nosso corpo seja oferecido como um sacrifício vivo e voluntário, significa que a todo momento nós temos que nos entregar por inteiro, por completo, na presença de Deus. Nos entregar sem deixar reservas. Nos entregar querendo buscar e receber de Deus o que Ele tem de melhor para nós, que é a sua presença, que é a sua palavra, que é o seu amor infinito e misericordioso pela nossa vida, a qual eu e você não temos o que entregar para Deus de nós mesmos. O que nós temos de entregar é a nossa adoração, é o nosso sacrifício, é o nosso corpo, alma e espírito, santificados pela palavra do Senhor, buscando agradar a Deus com um culto racional. Ou seja, a partir do momento que nós estamos ouvindo o Evangelho do Senhor, entendendo o que é a vontade de Deus, nós começamos a raciocinar conforme o que Deus quer que nós pensamos. Pensamos que o nosso pensamento seja conforme a sua palavra, que lhe agrade, que façamos com que o nosso corpo
seja voltado para a obra de Deus. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, agora nesse mês de carnaval, que muitos comemoram carnaval por aí afora, isso é uma prática mundana, uma prática que desagrada a Deus. Carnaval significa festa da carne, ao qual ali está sendo buscado uma festa de alegria, mas uma alegria que agrada a Satanás e não a Deus. Uma alegria que é a alegria da carne e não a alegria do Espírito. Isso está alimentando a carne. E nós vamos ver que em Romanos capítulo 1, vou estar lendo aqui com os amados, para que nós tenhamos a melhor compreensão do que é fugir da vontade de Deus e querer andar segundo a nossa carne. Capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, na mesma carta de Paulo aos Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, portanto, todo conhecimento, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Oh Deus maravilhoso! Amado, todo aquele que anda longe da vontade de Deus, que quer agradar a sua carne, agradar o mundo, se torna inimigo de Deus. Porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que se diz que serve a Deus, mas também está servindo ao mundo, caminhando conforme o mundo anda, sem ter diferença, tanto no corpo como na alma, que não é uma alma, um corpo que glorifica a Deus, que os seus pensamentos estão ligados com os pensamentos da terra, não com os pensamentos de Deus lá no céu, não sendo o templo do Espírito Santo, a qual nós sabemos que o corpo habita o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita dentro daquele que confessa a Cristo, que se humilha, que se arrepende, que busca a presença do Senhor. E quão bom é estar na presença de Deus. Quão bom é deixar com que o Senhor nos guie, direcione as nossas vidas. E aqueles que querem fazer a vontade do mundo, caminhar e andar, como nesses meses que nós estamos vendo, tanta barbáries, de tantas coisas que são vistas, o homem cultuando o seu próprio corpo, o homem cultuando as coisas deste mundo, né, dando ouvidos a Satanás, dando ouvido à voz do diabo, do inimigo, ao invés de ouvir a palavra do Senhor, de estar vivendo dentro da vontade de Deus. E o que isso ocasiona? O que isso acarreta na vida dessa pessoa? Maldição, acarreta desgraças que vêm por aí afora, a qual a ira de Deus ela é derramada sobre todo aquele que não faz a vontade, que anda segundo a vontade do mundo, segundo a vontade do inimigo. Mas todo aquele que confessa a Cristo como seu onisciente Salvador, tem mudança de vida, mudança de conduta, mudança de prática. Deus, Ele o ama. Deus, Ele o abençoa. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque nós vamos ver que: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo aquele que trilha os caminhos do Senhor, que anda segundo a sua vontade, debaixo da sua poderosa mão, ele é abençoado, porque ele desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento que só há um Salvador, que o Senhor deixou para que todos nós pudéssemos ser salvos. Um nome que foi dado acima de todo nome, que é o nome de Cristo Jesus. Nós possamos ser salvos e desfrutarmos da vontade de Deus, da graça de Deus, que a sua graça é boa, é maravilhosa. Muitas vezes eu inicio a apresentação nesse canal e eu digo graça e paz. Por quê? Porque a paz só veio por meio da graça. A graça de Cristo nos alcançou e por nós estarmos debaixo e vivendo na graça de Deus, nós desfrutamos da paz de Cristo.
Quando nós andamos na graça de Deus, quando o Senhor derrama da sua graça sobre a nossa vida, nós temos paz com Deus. Nós desfrutamos da paz que há em Cristo Jesus. E quão bom e maravilhoso é andarmos na presença de Deus, desfrutarmos da presença do Senhor. E eu digo para você hoje, se você tomar uma decisão nesse momento, nesse dia, de aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador, de tomar essa decisão, crer no seu coração, confessar com a sua boca que só há um Senhor e Salvador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você começa a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse mundo não nos reserva nada, a não ser maldição. Mas Deus nos resgatou do cativeiro, nos tirou do pecado, do charque de lodo e nos trouxe para a sua maravilhosa graça, a qual nos abriu os olhos espirituais e conseguimos enxergar o que é pecado e o que agrada a Deus. O verdadeiro cristão, ele não se suja no pecado, ele não anda no pecado, ele anda na luz, ele anda sendo sal e a luz desse mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então eu convido você a, nesse momento, orarmos a esse grande e poderoso Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e irá fazer na minha e na tua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, maravilhoso e eterno Deus, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos neste momento, Senhor, neste dia, te agradecendo por podermos estar ouvindo esta palavra, Senhor, e aprendermos juntos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual tem nos abençoado grandemente. Pai, eu oro a Ti, Senhor, clamando que todo aquele que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, e vendo, que o Senhor entre, Senhor, no seu lar, na sua família, abençoe o seu lar, abençoe sua família, seu trabalho. E se ele ainda não tem um encontro contigo, Senhor, que o Senhor toque no seu coração, ó Senhor Espírito Santo. Trabalhe nessa vida, nessa família, nesse lar, Senhor, e que eles se entreguem, Senhor, para Ti, como verdadeiros adoradores, e creiam, Senhor, que só o Senhor é Deus e pode abençoar e pode dar a vida e vida em abundância, e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu entrego eles nas Tuas mãos, Senhor, neste momento, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Tudo oramos, Senhor, te agradecendo, Deus, de agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.